O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Já estamos vivenciando a 12ª semana do tempo comum. E a liturgia da Santa Igreja vem nos ensinar como darmos passos rumo ao céu, nesse caminho de santidade em que somos chamados a seguir o Cristo. E hoje, mais ainda, nós somos interpelados pelo próprio Cristo para responder uma pergunta que não quer calar no nosso coração de cristãos. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para mim? Isso a gente precisa responder. Diante daquele que sabe tudo, daquele que nenhum pensamento lhe escapa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a gente bem caminhar na liturgia e chegar até essa resposta que só pode ser dada a nós, pela graça de Deus, nós ouvimos a primeira leitura lá do livro do profeta Zacarias. Muito importante. O que diz Zacarias para nós hoje foi escrito mais ou menos 520 anos antes de Cristo. Como Deus é poderoso, né? Ele fala aqui claramente dos sofrimentos do servo sofredor, do próprio Cristo, 500 anos antes dele nascer. Então, meus irmãos, a gente começa a nos questionar. Se Deus é santo, se a palavra de Deus que produz esse encontro conosco, já a partir de agora, e sobretudo depois na mesa da comunhão, mas agora na sua palavra que é sagrada. Zacarias exerceu o seu ministério profético e disse essas palavras que indignaram aquele povo. Que isso? Que vida é essa que você nos anuncia? Uma vida de sofrimento? Uma vida que alguém vai ser trespassado por uma lança? Uma vida que você diz que a vida que não acabará jamais será através de uma doação até da própria vida que nós temos, que sabemos ser graça de Deus, difícil de compreender. Esse anúncio do profeta, e que é o mesmo do próprio Cristo, só pode ser aceito e compreendido por nós sob a ótica da fé em Jesus Cristo. Porque é terrível saber da nossa finitude, não é? Todos nós sabemos que vamos morrer um dia, mas a nossa alegria, a nossa certeza que supera o sofrimento que saberemos que teremos e que faremos com que as pessoas que convivem com a gente também terão quando da nossa partida. É o quê?
é a certeza da nossa salvação. É a certeza da vida eterna que não acabará jamais. Então, meus irmãos, bem compreendida essa mensagem, Deus é muito carinhoso, Deus é muito bondoso. Ele foi dando passos na história da salvação até enviar o seu Filho, porque Ele sabia o altíssimo preço que devíamos e que deveria ser pago. E só o sangue do próprio Deus em Jesus poderia pagar a nossa salvação. Mas isso não poderia acontecer de imediato. Ele foi preparando, foi enviando a palavra através dos profetas, até enviar o seu próprio Filho. E aí nós ouvimos Paulo, que bem compreendeu, aliás, aquele que melhor compreendeu e ensinou o que Jesus Cristo fez no mundo. Foi o apóstolo Paulo, apóstolo sem ter conhecido Jesus pessoalmente, como os outros 12. Mas é apóstolo sim, porque ele conheceu Jesus naquele dia, que ele literalmente caiu do cavalo, né? Conhecemos a história. Mas naquela hora, daquela queda, que Jesus aparece milagrosamente para ele, o cavalo refuga, né? E ele cai, ele levanta da queda, mas levanta um homem novo, disposto a fazer uma caminhada nova, a ser diferente. É a isso que nós somos chamados. E ele vai falar para os Gálatas, a salvação que Jesus anuncia é para todos, para o judeu, para o grego, para o escravo, para o livre, para o homem e para a mulher. Ninguém está de fora da salvação trazida a nós pela cruz de Cristo. Ninguém. Mas para que isso aconteça em nós, é preciso que haja adesão. É preciso que eu queira. É preciso que eu busque isso. Isso é vivenciar o batismo. Isso é o que Jesus vai nos falar no Evangelho, de tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo. Não é masoquismo, não. Pegar, vou levar uma vida de sofrimento para me ser fiel a Deus. Não é isso. Mas se o sofrimento se apresentar na sua vida, encare o sofrimento. Faça como Jesus fez. Ser cristão é se configurar cada vez mais a Cristo. É ir se tornando cada vez mais parecido com Ele. Tomando as atitudes que Ele mesmo tomaria. Ah, mas eu não posso, eu sou fraco. Mas Ele pode. E Ele nos dá a sua força. Ele prometeu isso. Aliás, quando a promessa vem da boca de Deus, num primeiro momento parece ser irrealizável para nós, né? Nós ouvimos a palavra dizer assim: sede santos como eu sou santo. Como é possível eu ser tão santo quanto Deus? Para mim, impossível. Para nós. Mas com a graça de Deus, aquilo que Ele nos pede é possível sim. É essa a nossa fé. Então hoje, meus irmãos, nós ouvimos o nosso padroeiro paroquial, São Pedro, responder a pergunta de Jesus. Quem que eles andam dizendo aí que eu sou? Aí deram várias respostas para ele, não é? Ah, uns falam que você é Elias. Outros acham que é João Batista. Aí ele como que querendo dar um passo a mais na compreensão deles, que estavam ali próximos dele. E vocês? Vocês que estão caminhando comigo, que convivem comigo no dia a dia. Essa pergunta é para mim e é para cada um de nós aqui. Quem sou eu para você? Jesus Cristo perguntando. E a nossa resposta? Será que vai ser a mesma de Pedro? Tu és o Cristo de Deus, e ainda se eu disser isso para ele, será que eu compreendo o que eu estou dizendo? Será que Pedro sabia? A resposta dele foi correta, sim. Mas Jesus como que aprofunda mais a compreensão dele também. Fala, olha, eu vou precisar sofrer muito nas mãos dos anciãos. Eu vou ser entregue, eu vou ser morto. Eles não esperavam isso. Eles esperavam um Cristo, como Pedro disse, mas um Cristo libertador, vencedor, segundo a ótica humana, que arrebanhasse muita gente, fizesse um exército e tomasse o poder da época. É isso que eles esperavam. É essa libertação, mas uma libertação muito pequena só para essa vida. Jesus poderia sim ter tomado o poder político da época. Poderia ter desbancado os governadores, imperadores e reis.
tinha capacidade para isso. Fica claro no Evangelho que por muitas vezes ele arrebanhou o número necessário para formar um reino. Mas o reino dele, ele disse várias vezes, o meu reino não é desse mundo. Então ele veio para nos dar uma salvação perene, muito maior do que eles podiam compreender. Aí ele anuncia a sua paixão. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois disso, Jesus disse para eles, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Aí é que entra nós, hoje. A atualização de tudo que ouvimos é exatamente isso. Se a gente bem compreender, a gente deve obedecer o Mestre. Não esse pequeno servo de Deus que está falando aqui, não. Eu estou falando a palavra de Deus para vocês. E Jesus diz, quer seguir a mim, renuncie a você mesmo. Renunciar a você mesmo é colocar Deus acima de tudo na sua vida. E aí a gente deve olhar para as nossas ações e atitudes, lá no trabalho, lá na família, em todos os lugares onde nós nos relacionamos. Será que eu estou em comunhão com esse Evangelho de Jesus? Será que eu estou respondendo sabendo o que deve ser respondido para Ele? Tu és o Cristo de Deus, e eu acredito na sua salvação. E eu quero viver em comunhão com o Senhor, para me ser digno de Ti. Essa é a pergunta que nós precisamos responder para o Senhor hoje. Eu proponho para vocês, me incluo na proposta, um momentinho de silêncio em nosso coração, falando com Jesus, respondendo para Ele. E se a nossa resposta ainda não é a que deve ser dada a essa pergunta, peçamos a Ele a graça de que saibamos responder que Ele é o Cristo de Deus, sim, mas vivenciar verdadeiramente o nosso batismo. Amém?